paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor alcance a sua casa, a sua vida, nessa noite, em nome de Jesus. Quero orar junto com vocês. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Eterno e bom Deus, queremos te render graças por esse tempo de louvor e adoração. Esse tempo, Senhor, onde nós podemos expressar com as nossas canções os nossos mais profundos sentimentos de que o Senhor é de fato o lugar em que nós os escondemos. Tu és tudo que nós precisamos, Jesus. Deus, nós verbalizamos que nós pertencemos a Ti. O Senhor é para a gente uma realidade. E queremos nessa noite meditar na Tua palavra e aprender dela. Encontrar, Senhor, consolo, esperança, encorajamento, direção para as nossas vidas nesse tempo, onde nós precisamos mais do que nunca ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração. Que isso seja uma verdade, que isso seja realidade nas nossas vidas, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Eu quero te fazer uma pergunta. O que mais você anseia? E eu faço essa pergunta baseado no texto de Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao 13, que nós vamos ler daqui a pouco. Mas também lhe fazer outras perguntas, porque as perguntas nos fazem pensar e elas revelam, falam daquilo que está dentro da gente e às vezes a gente não consegue externar. Com o que você mais se preocupa nesses dias? Aonde você busca conforto em dias maus e tempos difíceis? O que é que nos ajuda, o que te ajuda a encarar esses momentos tensos? Essas realidades da vida que nos pegam de surpresa e que, na maioria das vezes, não estamos prontos para ela. O que é que nós fazemos, o que é que você faz para se sentir melhor? O que tem mais ocupado a sua mente nesses dias? Qual é o seu maior medo? O que te faz sonhar acordado? Essas são algumas questões que expõem realidades sobre a gente, revelam muito das nossas crenças, dos nossos temores, também dos nossos valores. Revela também das nossas esperanças, desesperanças, dos ídolos do nosso coração e das nossas prioridades. O Evangelho de Mateus é composto por 5 grandes discursos de Jesus aos seus discípulos, 5 sessões de ensino. No capítulo 23, Jesus está discursando aos discípulos e à multidão que está ao redor, falando sobre um momento em que Deus iria pedir contas de como o ser humano que recebeu vida, bondade e graça de Deus, como ele tem vivido, no que ele tem se empenhado, como ele tem respondido essas perguntas. E ele fala sobre um grande juízo de Deus que viria sobre toda a terra e que não haveria ninguém que escaparia desse acertos de conta. No capítulo 24 e 25 é a última sessão desse período, desse bloco de ensino de Jesus. É a 5ª e última sessão do ensino de Jesus aos seus discípulos, e isso acontece exatamente uma semana antes de Jesus morrer na cruz. É um assunto importante, é um assunto de extrema atenção, é um assunto escatológico, é o assunto sobre o futuro, o fim dos tempos e o retorno de Jesus. E no capítulo 24, os discípulos caminhando com Jesus estão admirados com uma grande construção, é o templo de Herodes que está sendo construído, e eles não estão mais focados no ensino de Jesus, eles não estão mais prestando atenção, eles agora desviam seus olhares para aquele grande monumento que estava sendo construído.
A admiração dos discípulos é interrompida com algumas falas de Jesus, exatamente sobre aquela construção de que ela seria destruída e que não ficaria pedra sobre pedra. Isso de fato acontece nos anos 70 depois de Cristo. Mas não para aí, Jesus também aproveita esse momento para chamar a realidade de um outro evento, a volta de Jesus, que é predita por alguns sinais antes de seu retorno. Os discípulos fizeram de alguma forma a conexão entre a destruição do templo e o fim dos tempos, o retorno de Jesus. Jesus responde de forma muito clara, objetiva, às indagações que nascem a partir da fala de Jesus. E Jesus apontou para eles alguns dos sinais, o que eles precisavam observar como leitura do tempo em que iria preceder o retorno de Jesus, o fim dos tempos. Este assunto, então, é dividido em dois blocos. Aqui Jesus fala sobre os sinais no mundo natural, aquilo que é cosmológico, fenômenos celestes, terremotos, a própria natureza, a criação, dando e evidenciando esses sinais, desastres, catástrofes, fome, novas formas de doenças que surgiriam, problemas de poluição, de degradação do planeta Terra. Esses são alguns dos sinais que a própria natureza, o mundo natural iria dar. Mas também haveria uma outra classificação de sinais, sinais sociológicos no mundo social, no mundo dos relacionamentos humanos. Guerras devastadoras, sempre houveram guerras, mas Jesus diz: calma, não se apavore, não fique desesperado. Guerra e fome sempre existiu, porém virá agora, no tempo do fim, guerras extremamente devastadoras, como se nunca ouviu falar, rumores de guerra que vão trazer um pânico e um pavor tremendo. Armas capazes de aniquilação em massa, armas que são capazes de aniquilar a terra, é o que Jesus está dizendo. Uma grande escassez de amor, de afeto, de generosidade, de solidariedade. Antes, traição. Vai ter muita gente nesse tempo desprovido de manifestação de amor pelo ser humano. Medo e sofrimento entre os povos. Jesus afirma também uma perseguição aos cristãos por causa do seu nome a nível global, mundial. Evidente que isso já acontece em pontos específicos, mas Jesus estava avisando aos seus discípulos. Isso vai ganhar uma proporção muito maior. Mas ele afirma também que o evangelho do reino seria anunciado em toda a terra. Ouça, meus irmãos, por mais que a gente queira negar essas verdades, por mais que a gente fique apavorado com isso, isso está escrito, e porque está escrito, há de acontecer. Ouça bem, a forma como as pessoas ouviam essas promessas, essas profecias escatológicas acerca do fim, nunca foi para gerar temor, pavor, antes servia de encorajamento, de ânimo, era para ajustar o foco, para animá-los a continuar firmes e constantes no Senhor. Era uma forma de dizer: está chegando o momento em que nós vamos nos encontrar novamente, está chegando o momento em que o reino de Deus será pleno e absoluto, como a gente sempre ora: Pai nosso que estais nos céus, venha o teu reino. Está chegando o momento. Nunca os primeiros cristãos ouviam essas promessas e ficavam apavorados, desesperados, porque eles estavam aguardando exatamente o momento em que se encontraria com Cristo. É isso que muda um pouco, e por isso eu faço a pergunta: o que você mais anseia? O que mais hoje te faz sonhar acordado? Porque aqueles irmãos, ao ouvir esses relatos, eles se preparavam e estavam aguardando. Quando o Apocalipse foi escrito e chegou ao conhecimento dos irmãos, aquilo serviu de encorajamento. Para a gente é um pouco diferente, e talvez exatamente porque o nosso anseio não esteja de fato nesse grande e glorioso dia em que o Senhor vem para nos buscar. Por mais que eu queira negar, por mais que isso traga para a gente uma medida de desespero, está escrito, e porque está escrito, há de se cumprir. Jesus, a partir do capítulo 25, então,
por meio de parábolas e metáforas, ele centraliza esse tema, a volta de Jesus, deixando claro que todo cristão deve estar preparado para essa volta, e não importa quando isso aconteça. Mostra também que muitos serão pegos de surpresa, e que exige uma conduta apropriada, e não importa quão longo esse tempo de espera pareça ser, existe uma expectativa, existe uma conduta e um padrão. Quando esse dia chegar e Jesus voltar, ele julgará toda a raça humana, separando em duas categorias: ovelhas e bodes, assim ilustrado como figura de linguagem, discípulos e descrentes, os santos, os profanos, os fiéis e os infiéis, o homem criado e aqueles que se tornaram filhos de Deus por meio de Cristo Jesus, Senhor e Salvador de suas vidas. Uns serão recompensados com a vida eterna ao lado de Deus, desfrutando do momento mais prazeroso de sua existência, estar com o Criador, fonte de vida, de propósito, de valor da existência humana. Outros, porém, estarão separados eternamente com Deus, onde haverá muito choro, muita dor, muito ranger de dente, muita lágrima. E o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos era: não se enganem, não se deixem enganar, não se deixem ficar deslumbrados com outras coisas. Preste atenção a esses sinais. Cuidado, é importante estarem preparados. E aí Jesus, no capítulo 25, ele ilustra o reino de Deus com algo que era comum, algo que era fácil para eles entenderem. Por isso o verso 1 do capítulo 25 diz assim: o reino dos céus é, pois, semelhante a um casamento. E aí ele começa a descrever um casamento. Perceba que Jesus faz uma comparação, traz uma semelhança, uma símile, o casamento judaico com o reino dos céus. E isso traz para a gente algumas explicações. Fala para a gente estar pronto a todo tempo. Isso exige de mim, de você, responsabilidade, compromisso. Exige de mim e de você uma atenção toda especial. No casamento judaico, o noivo com os seus amigos ia até a casa da noiva, buscá-la, e ao retornar, passava pelo caminho encontrando as amigas da noiva, onde eles vão para casa, onde seria a casa do casal, o noivo e a noiva. Lá um grande banquete os espera, e as noivas precisam estar aguardando, prontas. São as madrinhas de casamento, que para a gente entender melhor, é isso que Jesus está comparando. E a história que nós temos registrada em Mateus 25, é que elas estão ali aguardando, mas parece que o noivo espera. Não havia luzes, não havia rede elétrica, elas estão com as suas lamparinas, tochas, e de alguma forma, aguardando todas no mesmo lugar. E esse texto diz que, de repente, elas, cansadas de esperar o noivo, elas adormecem. Fadigadas de esperar, os olhos pesam, elas pegam num sono profundo, todas adormecem. E o texto que eu quero ler a partir de então com você é o versículo 6 em diante. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as cinco sensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo porque nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estas foram comprar óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas encontraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Esse texto nos relata de 10 moças, 10 madrinhas de casamento, que tinham por responsabilidade,
por dever, estarem prontas para o momento em que o noivo passa rumo à sua casa, rumo ao banquete. Descreve também de 2 grupos aqui dentro dessas madrinhas. Algumas que eram insensatas, outras prudentes. E o que modificou essa classificação? Algumas tinham a sua reserva de óleo, porque por acaso pode acabar aqui o óleo da minha lamparina, eu tenho como reabastecer. É isso que qualifica, mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre lições a respeito de oportunidades que percebemos do versículo 6 ao versículo 13. Esse andar despreparado é coisa de uma madrinha desajuizada. É algo que elas precisavam ter como responsabilidade e como compromisso. O que chama para mim a atenção, o primeiro aspecto, é que a oportunidade era igual a todas. Se você ler do versículo 6 ao versículo 9, fala a respeito do indivíduo. Aparentemente todas eram iguais, todas estavam no mesmo lugar, todas tiveram a mesma oportunidade, o mesmo privilégio e também a mesma responsabilidade. Todas elas estavam com as suas lamparinas, todas elas estavam no lugar correto, aguardando a pessoa correta para o lugar certo. O que me chama a atenção é que todas elas também foram alertadas após dormirem, porque todas dormiram, todas se cansaram. Meus irmãos, o que isso diz para mim e para você? Que a crise da noite revela a diferença de 2 tipos de gente. Assim como estamos vivendo um tempo muito difícil, em que uma pandemia toma o mundo, está se evidenciando na crise que se estabelece alguns tipos de gente, algumas classes de pessoas. Escuta, esta mesma figura se repete novamente. A mesma nação que nasceu o carnaval e nas suas manifestações, e muitas delas satirizam, ridicularizam o Cristo, zombam do cristianismo, é a mesma nação que desesperada pode conclamar um jejum, pode orar e pode suplicar a Deus que lhe preste socorro. A oportunidade está para todos. Se é possível ridicularizar, se é possível escandalizar, se é possível ofender o Cristo de alguma forma, também é possível se voltar para Ele no momento que precisa. Se é possível, então é uma oportunidade que todos podem ter. Mas deixe-me alertar sobre algo: Deus não é um amuleto de sorte e religiosidade não é garantia de ser bem-sucedido na vida. Existe sim uma questão pessoal e uma oportunidade que todos receberam quando Cristo veio ao mundo. Existe sim uma oportunidade e a Bíblia diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. A todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz para mim e para você que quem tem sede, que quem tem fome, se aproxime dele. O convite foi o mesmo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ouça bem, a oportunidade é igual para todos, mas nem todos aproveitam da mesma forma. Aquelas moças não aproveitaram, não entenderam o privilégio que tinham, e junto com esse privilégio a responsabilidade de estarem prontas para aquele momento tão importante. O fato de não estarem preparados é uma questão pessoal. Essa pandemia traz para mim e para você a realidade de que assim como ela pega grandes, pequenos, ela pode matar ricos e pobres. Ela diz para mim e para você que todo homem debaixo do sol está fadado a algum momento chegar à morte diante de si, e ele tem a oportunidade, nesse tempo de crise, nesse tempo em que nós precisamos refletir, focar, ajustar a nossa vida, repensar os nossos conceitos, os nossos valores, aquilo que nós de fato ansiamos e queremos, porque não adianta, num momento como esse, querer apenas suplicar a um Deus que eu vou virar as costas quando tudo voltar ao normal. É uma oportunidade para todos, mas nem todos aproveitam da mesma forma.
Segundo aspecto que me chama a atenção é que cada oportunidade traz consigo um custo, traz consigo uma decisão, traz consigo um preço a ser pago. Aquelas moças ilustradas nessa parábola resolveram ir de qualquer jeito, com aquilo que tinham apenas das mãos, não levavam reserva. E no dado momento em que é necessário, elas pedem emprestado. Por favor, divida comigo o que você tem. Não dá para emprestar. É a resposta daquelas moças prudentes, sensatas, comprometidas com esse grande evento. Sua vida, sua responsabilidade, seu custo. Meus irmãos, ouça bem. Quero compartilhar com vocês isso porque me chama a atenção. Que esse é o momento onde nós nos voltamos para Deus. E embora as igrejas, por sua maioria, se não todas estão fechadas, o que a gente pode, através de uma tecnologia, compartilhar, adorar junto, meditar, orarmos e intercedermos uns pelos outros. É possível isso, é bom. Mas escute bem, nada substitui um compromisso pessoal, único, que eu preciso desenvolver com Deus. O conselho que aquelas moças recebem é: vá, quem sabe dá tempo de correr a uma mercearia, a uma quitanda, a um supermercado para comprar aquilo que lhe falta. Compre vocês mesmos. Esse é um bom conselho. Agora tudo depende. Você está disposto? Você quer fazer essa escolha? Você quer correr atrás daquilo que era para ter feito e não fez? Fala da importância dessa preparação prévia. Certa vez Jesus disse no mesmo livro de Mateus, no mesmo Evangelho de Mateus: quem quiser ganhar a sua vida aqui, vai perder a sua vida na eternidade, porque não dá para servir Deus e servir a si mesmo, servir ao mundo, servir aos seus anseios. Ou você ama Deus e aborrece o mundo, aquilo que Deus abomina, ou você ama aquilo que Deus de fato abomina, e não dá para viver num lugar chamado Reino dos Céus. Não dá para viver, é inconcebível isso. É melhor perder aqui para ganhar lá. Sabe, eu quero ver naquele dia, eu quero ver nesse grande e glorioso dia, em que a igreja primitiva aguarda, e nós aguardamos, que desculpa daremos a Deus? O que a gente vai responder a Ele, quando Ele pedir conta da nossa vida? Porque se estamos de pé, é só por sua graça e sua bondade. Ele dá o fôlego da vida, nele existimos. É por causa dele que vivemos. Não dá, e hoje essa pandemia prova para mim e para você, meu amigo, que você não tem controle da vida, que o nosso dinheiro não vale nada, que nós não temos controle do tempo, que nós não sabemos lidar com as grandes questões da vida. O que nos resta é pensar hoje e decidir o que nos importa mais, o que mais nos anseia, o que vale a pena todo o nosso empenho e sacrifício. Essas perguntas fazem a gente pensar no nosso preparo, não físico, não acadêmico, não profissional apenas, mas no nosso preparo espiritual. É preciso assumir o custo de que a vida não termina no sepulcro, há uma eternidade. E onde você quer passar essa eternidade? A graça é de graça, mas ela não é barata, disse certa vez um teólogo. E quando nós pensamos na volta de Jesus, que é o que Jesus está ajustando o foco dos seus discípulos, ele diz: prestem atenção, tomem cuidado, estejam atentos, não se percam no meio do caminho. Eu fico pensando, meus irmãos, que nada é custoso demais quando há uma expectativa santa da volta de Jesus. Podem rir, podem falar o que quiser, podem negar as Escrituras. Deus disse por meio da sua palavra, isso há de se cumprir. E Ele disse também que um dia voltará para buscar aqueles que se renderam a Ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu pergunto, qual o valor dado à Bíblia Sagrada?
Qual o valor dado no reconhecimento de que só existe um Deus, a adoração? Qual o valor damos à oração? A proclamação do Evangelho? Hoje nós sentimos falta do culto público. Hoje nós sentimos falta dos cultos onde a palavra era pregada, onde Deus era entronizado no meio do seu povo. Foi preciso parar tudo para nos fazer lembrar o que de fato importa. Onde estão agora as coisas secundárias? A volta de Jesus implica em preço pago. É uma questão de custo. Terceira observação é que as oportunidades frequentemente são únicas. Versículo 10 ao 12 fala a respeito do tempo. E Jesus sempre pôde vir a qualquer momento. Sempre foi assim. A realidade da morte sempre esteve próximo da minha, da sua vida e da nossa casa. Nós nunca nos atentamos a isso. Então é preciso vir uma grande pandemia para que nós tenhamos medo, para que a gente pare tudo e reconsidere a forma como vivemos, porque não sabemos quando terá o dia do acerto de contas. Sempre foi assim. E sempre houve um alerta da parte de Deus. Deus sempre fala conosco através de situações, através de pessoas. Sempre houve, sempre há, por causa do grande amor de Deus, uma chamada de atenção de Deus para mim e para a sua vida, meu amigo. Quantos livramentos, quantos milagres, quantas provas do grande amor de Deus por mim e por sua vida. E nós não aproveitamos o tempo, não fazemos remir o tempo. Mas hoje é o dia da decisão. A regra para aqueles discípulos era: preste atenção, cada um precisa decidir como quer viver. Cuidado, não se perca. E eu quero lhe dizer, por mais duro que isso seja, se não for pelo Covid-19, pode ser por qualquer outro motivo ou meio, todos nós um dia estaremos diante do trono de Deus e do Cordeiro, e há desse dia chegar. E nós prestaremos conta a Ele. Essa epidemia vai passar, virão outras, porque assim está escrito. As profecias vão se cumprir. A questão é, vamos negligenciar? Continuaremos sendo negligentes? Estamos vivendo esse tempo que é o tempo da espera. E nesse dia, o que você quer ouvir? Não te conheço? Não basta ser um religioso, não basta ser crente, não basta ser alguém cheio de legalismo e de hábitos automáticos. Discursos religiosos não vão nos garantir. As nossas decisões, as nossas atitudes, elas falam, elas reverberam o que está dentro da gente. Esse texto fala de oportunidades e todos temos a mesma oportunidade. Esse texto é um grito de alerta, porque Jesus vem como um ladrão. Ele disse isso. Esse texto fala de um preço a ser pago, de um compromisso a ser firmado, e que é só você e o seu futuro, você e Deus. Pode não existir outras oportunidades. Então nessa noite eu quero te convidar a se voltar para Jesus, voltar para Deus, a repensar a sua vida. É loucura viver apenas na expectativa de que passe tudo isso. É incoerente o desespero pelo Covid-19 e não temer o dia da volta do Senhor. Você pode dizer, é mais um daqueles loucos, fanáticos. A vida vai voltar ao normal daqui a algum tempo. O alerta foi dado e nós nunca mais seremos o mesmo. Só um que é o Todo-Poderoso, só um que pode todas as coisas. Não podemos ser os mesmos. As mesmas ambições, o mesmo orgulho, a mesma presunção, a mesma arrogância, o mesmo amor ávido ao dinheiro, tratando os outros com desprezo, indiferença, injustiça, vivendo a vida como se não houvesse nada mais do que o hoje. Eu te pergunto, acabaram-se as performances, acabaram-se os discursos, acabou-se tudo.
É tempo de decidir, é tempo de pensar, de refletir, é tempo de arrependimento e rendição. Esse texto fala aos discípulos de decisão e oportunidade. Eu quero orar com você e que hoje você decida. Decida se você quer continuar caminhando como se fosse dono dos dias que virão. Eu quero orar com você porque talvez hoje o pavor e o medo é resultado daquilo que você deveria ter feito e não fez. O desespero pode ser o resultado do pavor da morte que tão perto nos ronda, porque já era para ter abandonado algumas coisas que não abandonou. Escuta, esse texto é um texto que traz um alerta e também uma certeza. Haverá um dia em que todos os homens colherão o resultado das suas escolhas. A oportunidade foi dada a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos convida, vinde. Ele está de braços abertos para nos receber. Ele nos chama. Você que tem fome, você que tem sede, vem e coma e beba da água da vida que é Jesus. Quero orar com você, feche os seus olhos. Eterno e bom Deus, queremos nessa noite te louvar por tua palavra, que é um alerta para a gente, que é aquele grito de alerta que nos faz pensar. Como nós estamos vivendo hoje, sonhamos acordado com o que mais ansiamos na vida, a eternidade, ou apenas que tudo isso volte ao normal para a nossa vida comum se restabelecer. Senhor, que em nome de Jesus, isso seja um momento de reflexão dentro de cada lar, dentro de cada família, cada coração possa refletir, pensar, diante do medo, a esperança está em Jesus. Há um lugar seguro, há um lugar que nos aguarda, e esse lugar é Jesus, esse lugar é o reino dos céus. Nós podemos clamar, sim, Hosana, ora vem, Senhor Jesus, vem e traz o teu reino. É isso que nós aguardamos, é com isso que nós temos uma grande expectativa. Tudo aqui é passageiro. Eu quero, Senhor, que nessa noite pedir que o Senhor ouça a oração desse irmão, dessa irmã que está com o coração contrito, se arrependendo e confessando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que está hoje desejando a tua ajuda para alinhar-se à tua vontade, ao teu propósito eterno. Quer nesse dia aproveitar esta oportunidade, porque enquanto há dia, há oportunidade, há esperança de se render ao Senhor Jesus Cristo, de se voltar para Deus e viver uma vida que glorifica o teu nome, aguardando o grande encontro que teremos com o Senhor. É isso que nós pedimos no nome de Jesus, para a sua glória. Amém.